Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia? Eu sou o Carlos e hoje nós iremos fazer um pequeno estudo sobre a volta de Jesus. Vamos lá? E se eu te dissesse que um evento grandioso está marcado e pode acontecer a qualquer momento? Um dia em que os céus se abrirão, trombetas soarão e toda a humanidade verá com os próprios olhos a volta do Rei? A volta de Jesus não é apenas uma profecia distante, é uma promessa viva e os sinais estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Mas será que estamos preparados? Será que entenderemos a verdadeira magnitude? O que Jesus disse sobre esse dia? O que ele revelou antes e depois da ressurreição? E o mais importante, o que isso muda para você hoje? A resposta pode transformar sua vida. Então, mantenha-se firme, abra sua Bíblia e prepare-se para descobrir verdades que vão sacudir o seu coração. A segunda vinda de Jesus é um dos acontecimentos mais esperados na história da humanidade e a grande esperança da fé cristã. Desde os tempos antigos, profetas anunciaram esse evento e o próprio Cristo confirmou sua promessa de voltar. Não se trata apenas de uma profecia distante, mas de uma certeza que molda nossa fé, nossa conduta e nossa visão sobre a eternidade. Sua volta não será apenas um marco na história, mas o cumprimento do plano divino para restaurar todas as coisas e trazer justiça sobre a terra. Diante dessa promessa, surge uma questão essencial: estamos preparados para esse glorioso momento? Entender o que Jesus ensinou sobre sua volta é vital para a nossa caminhada cristã. Ele deixou sinais, advertências e promessas que nos orientam a viver com expectativa e vigilância. Esse estudo se aprofunda nas palavras do próprio Jesus, antes e depois da sua ressurreição, nas revelações feitas aos apóstolos e no impacto que sua promessa tem para a nossa vida hoje. Então, prepare-se para uma jornada transformadora pelo coração das Escrituras, onde descobriremos como essa verdade pode impactar profundamente nossa fé, nossas escolhas e o nosso compromisso com o reino de Deus. Antes de sua crucificação, Jesus deixou ensinamentos claros e profundos sobre sua segunda vinda. Ele alertou sobre os sinais que precediam esse evento e deu instruções específicas para os seus seguidores se mantiverem preparados. Suas palavras não foram apenas proféticas, mas também instrutivas, chamando-nos à vigilância, fé e perseverança. Em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 31, no sermão profético, também conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras, Jesus responde à pergunta dos discípulos sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus vai mencionar 7 fatos importantes que irá acontecer antes do fim. Primeiro, falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos. 2. Guerras e rumores de guerras. 3. Fome, pestes e terremotos em diversos lugares. E 4. Perseguição aos cristãos e o aumento da iniquidade. E 5. O evangelho sendo pregado a todas as nações antes do fim. E 6. O surgimento da grande tribulação e a manifestação do anticristo. E 7. O retorno de Cristo com grande poder e glória visível a todos. Mas Jesus também deixou grandes ensinamentos para que estejamos preparados para esses dias. Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens enfatiza a necessidade de vigilância. As 5 virgens prudentes estavam preparadas com óleo para as lâmpadas, enquanto as 5 imprudentes foram surpreendidas. Isso simboliza a importância de uma vida espiritual ativa e cheia do Espírito Santo para estarmos prontos para a sua volta. Em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos ensina que devemos ser fiéis aos dons e responsabilidades que Deus nos confiou, pois haverá um acerto de contas quando Cristo voltar. Em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, a parábola das ovelhas e dos bodes ilustra o julgamento final. Jesus separa
separa os justos dos ímpios, recompensando os que viveram conforme seus ensinamentos e condenando os que rejeitaram seu chamado. Em João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, Jesus conforta seus discípulos com a promessa de que voltará para buscar os que o seguem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Essa passagem revela a esperança do arrebatamento e da reunião dos crentes com Cristo na eternidade. Em Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 28, Jesus descreve sinais cósmicos, angústia entre as nações e um grande clamor na terra antes da sua vinda. Ele encoraja os fiéis: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Isso nos lembra que, em meio ao caos, devemos manter nossa esperança firme em Cristo. Jesus deixou claro que sua vinda será inesperada para muitos e que devemos estar constantemente preparados. Ele advertiu que muitos seriam enganados e que apenas aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, sua mensagem é um chamado urgente para vivermos com propósito, aguardando seu retorno com alegria e santidade. E o que Jesus disse após a sua ressurreição sobre sua volta? Após ressuscitar, Jesus reafirmou de maneira enfática a certeza de sua segunda vinda e reforçou as instruções aos seus discípulos sobre o que deveriam fazer enquanto aguardavam seu retorno. Ele não apenas confirmou que voltaria, mas também deixou um legado de responsabilidade e missão para a igreja. Em Atos capítulo 1, versículos 6 ao 11, antes de subir aos céus, os discípulos perguntaram a Jesus se ele restauraria o reino de Israel naquele momento. Sua resposta foi clara: não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em seguida, ele promete o derramamento do Espírito Santo e ordena que sejam testemunhas até os confins da terra. Enquanto ascendia, 2 anjos apareceram e declararam: esse Jesus dentre vós foi recebido em cima no céu. Há de vir assim como para o céu os viste ir. Essa passagem confirma que seu retorno será visível e glorioso. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, conhecido como a Grande Comissão, essa passagem revela o propósito da igreja. Enquanto aguarda a volta de Cristo, Jesus ordena aos discípulos que façam discípulos em todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo o que ele ensinou. E ele encerra com uma promessa poderosa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa garantia de sua presença nos fortalece na missão evangélica. E para concluir, a promessa da volta de Jesus não é apenas um evento futuro, mas uma verdade transformadora que deve moldar nossa vida no presente. Ela nos convida a viver com propósito, santidade e urgência espiritual. A certeza de que Jesus voltará nos desafia a manter uma fé inabalável, a rejeitar a mornidão espiritual e nos comprometermos integralmente com o reino de Deus. A vinda de Jesus não será apenas um acontecimento glorioso, mas também um dia de separação entre os que permaneceram fiéis e os que negligenciaram seu chamado. Por isso, precisamos estar preparados, vivendo em constante comunhão com Deus, praticando a justiça e anunciando o evangelho ao mundo. Que essa promessa nos desperte para uma vida de obediência
amor e vigilância. Que possamos a cada dia ansiar pela volta do Senhor com alegria, sabendo que Ele virá para restaurar todas as coisas e reinar em glória eterna. Como nos exorta o apóstolo João em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Se você gostou desse pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilha com todas as pessoas que você conhece para que eles se anseiem na volta de Jesus e permaneçam firmes e fiéis. E assim eu deixo a paz a todos.